Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a 17.900 dólares. Bitcoin que está tentando romper a resistência importante dos 18K e está tendo dificuldade. Hoje, meu principal objetivo vai ser te mostrar se, na minha visão, esse rompimento vai acontecer para a gente ir retestar 19,20 ou se vem mais queda nos próximos dias. Vamos discutir no vídeo, além de falar um pouco sobre o que está acontecendo no mundo. A gente está vendo o S&P subir quase 6% hoje, Europa voando, China voando, tá tudo subindo, menos o Brasil. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, vamos começar falando aqui um pouco sobre o Bitcoin no diário, depois a gente vai baixar os tempos gráficos para ver algumas resistências importantes que a gente vai encarar. Também quero falar um pouco com vocês sobre a nossa análise de sentimento, o que está acontecendo aqui com os nossos indicadores. Vamos também mostrar onde as instituições estão tentando segurar o preço neste momento. E depois a gente fala um pouco sobre o S&P 500, que subiu, pasmem, 5,73% hoje, tá? O S&P 500 no Brasil, nesse momento, subiu 8,72% no dia, a Nasdaq subiu quase 11%. O que está acontecendo? Por que o mundo todo está subindo e o Brasil está sofrendo com o Ibovespa caindo mais de 3%? Mas vamos discutir isso depois da gente falar bastante sobre o Bitcoin. Vamos lá. Investidores, primeiramente sobre o Bitcoin no diário, né? A gente está deixando um candle muito bonito, né? Para quem ainda não sabe, os dados da inflação vieram melhores do que o esperado. Isso que está fazendo todos os mercados subirem, né? E o dólar cair no mundo todo, menos aqui. A propensão ao risco está aumentando. E justamente por isso a gente vê ativos como o Bitcoin performando muito bem e as altcoins performando até melhor do que o Bitcoin. E a gente está deixando nesse momento aqui, depois dos dois maiores volumes da história, a gente está indo para deixar o terceiro maior volume da história, tá bom? O terceiro nesse momento é no dia 13 de junho, ali pouco antes do nosso fundo dos 17K, e provavelmente a gente vai ultrapassar esse candle, ainda faltam 2 horas aqui, acho que vai ser na pinta ali, mas o que eu quero falar com vocês é que nós estamos deixando aqui 3 volumes extremamente relevantes, 2 dos maiores, possivelmente os 3 maiores candles da história da Binance Futures. Pô, é só na Binance Futures? Não, tá? Na Binance Spot a gente também consegue ver isso com os 2 maiores, os 3 maiores, né? Já aqui também vai ultrapassar os 3 maiores candles da história. Por que isso é muito importante, caras? Porque normalmente, quando a gente tem muito volume, as pessoas estão cometendo erros. Né? É algo natural de se pensar, afinal, sempre te falaram que a maioria dos traders perdem, não é? Então, onde está tendo muito volume, tem muita gente errando. Se tem muita gente errando, pode ser um potencial fundo ou topo, tá? E eu acredito que a gente pode ter chegado num potencial fundo, sim. Eu acho que é cedo para gritar fundo, mas eu acredito que a probabilidade disso está aumentando, ainda mais se a gente conseguir fechar esse candle aí no diário acima da região dos 18 mil dólares, tá? É importante a gente olhar também para o semanal. O semanal ainda faltam 3 dias e 3 horas. A gente vai ter também um dos maiores volumes da história nesse semanal aqui. Fechá-lo acima dos 18 para mim já é um bom sinal. Fechar acima dos 19, pô, acho que eu já estou sonhando demais, mas fechar acima dos 19 seria maravilhoso. Porque nesse momento, abaixando o tempo gráfico e indo para 4 horas, a gente vai começar a ter aqui a grande zona de resistência que o Bitcoin usou como suporte por muitos meses, né? Então não tem nada ganho ainda. A gente tem aqui uma resistência fortíssima entre essa região dos 18 mil dólares e essa região aqui dos 19 e tal, 19.300. Se o Bitcoin recuperar esse antigo suporte que virou resistência, galera, esse pivô aqui é providencial para a gente ter uma grande probabilidade desse fundo ser formado, tá? Como vocês sabem, eu estou exposto, eu me expus mais nesses últimos dias, mas para quem é mais conservador, não tem nada de errado esperar esse pivô um pouco mais claro aqui no diário, né? E aí você vai ver, pô, se recuperar esses 19.300, se recuperar os 20 mil dólares, de olho no Fibonacci para pensar numa entrada. Não, eu quero ser mais conservador, Pablo. Beleza, espera os 21.500, né? Obviamente, quanto mais você esperar, maior a sua probabilidade de pegar um movimento verdadeiro a favor da tendência, de uma nova tendência de alta. Mas, pensa comigo, não existe almoço grátis. Então, se você vai esperar mais e o seu risco vai ser menor, o seu potencial de retorno também vai ser. Né? Porque quem comprou aqui
vai ter uma compra melhor do que você comprando nos 19, no 20, correto? Então, risco, retorno. O risco de comprar aqui agora é altíssimo. A gente está indo testar resistência. Mas o potencial de retorno também é muito grande, né? É claro que eu não recomendaria a compra aqui agora. Vocês sabem que a gente compra nas quedas, né? Mesmo a gente não sabendo onde a queda é. A gente comprou na primeira queda até os 16.800, comprou de novo ali nos 16.200, comprou nos 16, comprou nos 15.600. A gente foi comprando. Por quê? Porque à medida que a gente tinha quedas, muitas pessoas iam vendendo e vendendo e vendendo. E quanto mais pessoas vendem, mais a gente compra. Quanto mais pessoas começam a vender desesperadas, na minha visão, maior a oportunidade de a gente acumular em cima dessas pessoas. Beleza? Então, ao mesmo tempo que a gente aproveitou essas acumulações aqui, a gente tem que entender que agora a gente está tendo o contrário. A gente está tendo muitas compras a mercado, caras. Então isso aqui é um sinal para quê? Para ir realizando. Tá? E realizar tudo? Não, caras. Mas talvez, para quem estava muito exposto, diminuir um pouco dessa exposição. Eu, particularmente, não diminui tanto assim a minha exposição, tá? Porque eu sinceramente, estou otimista. Mas é importante a gente se proteger. Seja fazendo algumas vendinhas igual eu fiz, seja olhando também para shortar algumas altcoins. Também comecei a shortar as altas, tá? Então é importante a gente entender isso, já que agora a gente começa a ver o contrário, as pessoas comprando. E além disso, a gente pode destacar que a gente teve queda no Open Interest nesse último movimento de alta, o que mostra um potencial topinho local nessa região que a gente deixou um pouco acima dos 18 mil dólares, beleza? Tranquilo. Falando um pouco sobre os mercados globais. Cara, o CPI caiu como uma luva aí nos mercados globais. A gente está vendo o S&P subir 5,72%. Se a gente pegar aqui a Nasdaq, a gente está vendo subindo 7,66% nesse momento. E no Brasil está subindo mais. Por quê? Porque o dólar está valorizando aqui. Né? O dólar subiu 3% aqui hoje. E claramente, né, isso faz com que os nossos investimentos fora do Brasil valorizem. Mas para o Brasil é terrível. Né? A gente está tendo questões aí de um risco fiscal. A gente está tendo questões aí de uma PEC multibilionária que está para passar. Passar não, né? Mas estão falando sobre. Então, o risco fiscal do país aumentou muito. É por isso que a gente sempre fala da importância da gente ter Bitcoin. Né? E talvez não ter apenas Bitcoin, mas também ter as empresas americanas, investir na Europa, ou até na China. Né? Olha só o que aconteceu com os ETFs hoje. Se a gente pegar o ETF na Europa, 9,74% de alta. O ETF de ouro, também investimos em ouro, 6,7% de alta. S&P 500, 8,72%. Nasdaq, 10,98%. Mundo todo, 8,99%. China, 8,82%. O Bitcoin subiu 12%, a ETH subiu 15%. Que dia, né? O que tem de vermelho aqui? Os ETFs ligados à nossa bolsa, que sofreu com essa questão do risco fiscal. Ibov caindo 3,33%. As small caps, que eu também invisto, tá? Eu invisto no Ibovespa e nas small caps, caindo 5,82%. Né? Então, a gente olha para isso e entende por que a gente sempre fala, e na minha estratégia, eu sempre tenho que ter mais dólar, meus investimentos sempre tem que estar mais fora do Brasil do que aqui dentro. Tá? O risco aqui, independentemente do governante, né, mas o risco aumentou agora claramente, né, com o novo presidente, o risco está aí, cara. O risco é o Brasil. E aqui, se tem uma coisa que o real sabe fazer, é perder valor em relação ao dólar. Então, considere ter parte da sua exposição nos seus investimentos em dólares. Você tem Bitcoin? Já está exposto, cara. O Bitcoin é cotado em dólares. Beleza? Tranquilo. Continuando aqui, falando um pouco mais sobre sobre o sentimento, né? Então a gente já falou que um topinho local importante passar desses 18.200, tá? A gente vai falar sobre isso aqui no curto prazo, vocês vão ver. O long short ratio está melhorando, 1,86, o CVD está subindo naturalmente com a alta, mas uma coisa que eu não gosto nesse movimento é que a gente está tendo queda no long short ratio, mas o open interest não está acompanhando, tá? Então isso aqui para mim é um mau sinal. Para quem é mais conservador, o ideal seria o quê? Ter esse rompimento ali dos 18.200, 19 mil dólares, com uma melhora desses indicadores, com o open interest entrando, com o long short ratio caindo. Se isso acontecer, cara, eu vou ficar mais confiante de que o fundo chegou. Por enquanto, eu vejo que a gente está num ponto chave,
Tô otimista com esse potencial fundo, sim, levando em consideração os 3 maiores volumes da história que a gente vai ter aí. Mas eu ainda preciso ver confirmações maiores do sentimento para gritar esse fundo, tá? E nesse momento, o ideal é que aos poucos a gente vá diminuindo a exposição que estava gigantesca, né, ontem, e também vá olhando para fazer alguns shorts nas altcoins e também se proteger aí de uma maneira que, se o mercado virar agora e a gente seguir a tendência de baixo, você não apanhe tanto, correto? Vamos lá, para finalizar, deixa eu falar um pouquinho aqui com você sobre a importância desse topo, tá bom? Vamos lá, o preço estava subindo, algumas compras a mercado, nada de outro mundo, e aqui, pá! 1.4K, 1.4K, 700, 800, muita gente presa nessa região aqui, acima dos 18 mil dólares. Deu para mim aqui essa é a resistência que o Bitcoin precisa romper agora. Rompendo essa região aí entre os 18 e 18.200, eu imagino um Bitcoin continuando a alta, indo testar mais próximo ali dos 19 mil dólares, tá bom? Não recomendaria compras aqui agora, tá, turma? Justamente porque a gente está numa tendência de baixa, então você não compra na retração da tendência de baixa. Cara. Agora a gente está entre 0,382 e 0,5, tá? Na verdade a gente está retestando 0,382 agora. Você não compra nessa retração. Você tem duas maneiras de encarar aqui. Ou você compra depois de uma tendência de alta, ou você tem uma estratégia para acumular quando está todo mundo vendendo. Beleza? Então é isso, tá, cara? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like e se inscrever, caso não seja inscrito. Manda aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. E é isso aí. Lembro para vocês que, se você quiser participar aí do nosso escritório, o QR Code está aqui. Tem 24 horas gratuitas para você acompanhar o nosso dia a dia. Sem dúvida, a gente ainda vai ter vários trades. Já enviamos alguns shorts lá hoje. Pode ir no QR Code ou no primeiro link da descrição. 24 horas grátis, sem precisar de cartão, sem nada. Se você quiser mais tempo, você pode passar o seu cartão e você tem 7 dias de reembolso garantido. Não precisa nem explicar por quê, tá bom? Mas é isso, um forte abraço. A gente se vê aí dependendo da volatilidade. Ah, mentira, pô, aí esqueci. 8 horas tem live aqui no canal Boteco Bitcoin, beleza? Então é isso, um forte abraço e até daqui a pouco no Boteco. Não vou colocar a musiquinha porque ela deu sorte uma vez, 2 vezes já é sacanagem, né?